Por que algumas pessoas nascem ricas em berço de ouro e outras pessoas nascem na miséria? Alguns na opulência, na fartura e outros em um sofrimento cruel. Muitas vezes as mães de algumas crianças nessa questão não têm nem o que vestir nos seus filhinhos, nos seus rebentos. Por que isso acontece? Como é feita essa escolha para que a gente nasça em um berço de ouro ou na miséria? Alguns também vão nascer nas outras classes, nas diversas graduações que existem na humanidade. Porque a humanidade ela é cheia de detalhes, de nuances, e as cores às vezes não são tão definidas em relação à riqueza e pobreza. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito. Deus que a dispensa teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. Então, gente, a riqueza não é uma prova boa para ser cumprida aqui na Terra. É uma ilusão muitas vezes. E também não é obstáculo para que as pessoas não progridam. Podem progredir sim, da mesma forma. A riqueza, diz ainda o Evangelho, é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Porque veja bem, uma pessoa que está bem confortável, uma pessoa que está tranquila, que está saudável, bonita, está se divertindo com tudo que pode, tem tudo aquilo que é supérfluo ao seu redor, essa pessoa muitas vezes se esquecem da espiritualidade. Então é uma prova muito difícil a questão da riqueza. Mas então, por que alguns nascem nesta situação e outros nascem pobres? A maioria nasce pobre porque pede isso para a espiritualidade, solicita que não tenham facilidades aqui na Terra para poder enfrentar as dificuldades do mundo, que às vezes é bem mais fácil do que ser aqui na Terra alguém que tem tudo à sua disposição. Quando você busca, quando você luta, quando você trabalha pelo que você quer, o seu espírito reage, ambicionando crescer, ele se melhora, ele exerce a sua energia de progresso, de crescimento. Então, para nascer pobre e enfrentar as dificuldades do mundo, para a maioria é mais fácil do que nascer rico e enfrentar as ilusões do mundo. Reencarnar é uma necessidade para o nosso espírito e é um projeto muito trabalhoso para se montar no plano espiritual, pelo menos para aqueles que têm essa possibilidade, que não reencarnam coercitivamente, né? Então, as pessoas preferem nascer na miséria, a maioria delas, e nascer numa situação, no mínimo, remediada, mas não numa situação rica, numa situação de riqueza, para não ter que enfrentar as ilusões. Porque se você fica rico, trabalhando, crescendo, você sabe de onde tirou aquela fortuna. Mas se você já nasce naquela situação, você ignora o sofrimento das pessoas ao seu redor. E só alguns espíritos iluminados, como Buda, como Francisco de Assis, que nasceram na opulência e se tornaram missionários, é que conseguem essa façanha. Então, o amor de Deus, ele estabelece que nós possamos enfrentar somente situações que nós tenhamos condições de progredir naquela situação. Então não se trata de maldade de nosso Pai Celestial, mas de escolhas. E outra coisa, a humanidade varia em progresso.
Existe possibilidades em todas as formas para o espírito crescer. Existem também aquelas classes de pessoas que estão em uma classe média alta, mas não são tão ricas, não uma classe média, e também tem muita possibilidade de aprendizado, crescimento, e também tem muito conforto. A classe média baixa, que também tem conforto também, e às vezes as pessoas preferem mais ou menos essa situação, né? Porque muitas vezes, gente, a questão da responsabilidade também nos afasta de enfrentar situações como essa. Imagine você ter uma empresa de grande porte, com centenas, talvez milhares de pessoas trabalhando para você. Olha a sua responsabilidade, o quanto é grande. Os espíritos às vezes fogem disso, né? Eles querem uma situação onde eles não tenham tanta coisa assim a enfrentar. Alô, pessoal? Então, é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, né, vamos estudar junto, vamos aprender junto, ou estudar a obra espírita, né? O Evangelho segundo o Espiritismo traz mensagens maravilhosas sobre isso. Obrigado, que Deus abençoe e ilumine a todos. Vamos ao recadinho do nosso canal. Participe de nosso trabalho de divulgação espírita, curtindo nossos vídeos, se inscrevendo em nossos canais e compartilhando. A humanidade precisa desse conhecimento. Faça parte você também.